Boa noite para você, seja muito bem-vindo para esse podcast que é uma reestreia, né? A gente já fez um período anterior que a gente está chamando de primeira temporada, que foi a entrevista aos pré-candidatos ao GDF. Agora a gente está muito feliz que a gente vai fazer as entrevistas aos deputados eleitos, distritais e federais, para entender um pouco como é que vai ser a política daqui para frente. E hoje a gente chegou com tudo. A primeira uma bancada maravilhosa e também um deputado eleito, bem empolgado, com bastante energia, Max Maciel. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. Ô, meu querido Rafa, brigadão, satisfação estar aqui com vocês, não saindo do quadrado. É isso, chega chegando que a casa é sua. Seguinte, gente, ó, a gente tem esse sistema, a gente está estreando várias novidades, mas o nosso podcast tem sempre assim, atrações especiais para entrevistar. Não é só o convidado que é atração. Os entrevistadores convidados também são atração. E hoje eu estou com pessoas muito interessantes. Giovana Gomes, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite, Rafa. Chega chegando Giovana, que é jornalista, trabalha na TVPT, é produtora e ouvia falar aí que já fez até curso no Jovem de Expressão. E do outro lado da bancada, além de mim, temos o glorioso Caio Moura. Seja bem-vindo, Caio. Valeu, Rafa. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Caio, que é jurista, advogado. Enfim, a gente tem essa discussão se é jurista ou advogado, mas é uma metralhadora de representações no Ministério Público, no STF. É o nosso quadro aí, quando eu tô com dúvida. Olha meu processinho aí também, é um grande advogado aí que ajuda a gente nessa orientação política, que é muito difícil, né, entender dessas coisas assim, da legislação eleitoral, é uma coisa muito específica e muito rapidamente essas coisas mudam, né? Então, muito obrigado por estar aqui também. Eu já vou pegar o contato. Já vai pegar o contato porque todo mundo quer beber desse conhecimento aí também. Um advogado e um amigo médico sempre É bom, Sempre. é ótimo. Então, gente, aqui é um bate-papo muito aberto, muito tranquilo, mas a gente quer falar de política, quer falar da nossa cidade, quer conhecer esse nosso deputado estreante. Não está estreando na política porque já está aí há muito tempo fazendo coisa, fazendo luta. É muito doido nessa ideia das pessoas, já não, vai começar agora e tal, não sei o quê. Caralho, velho, e o rolê todo até aqui, velho? Muito chão. Muito chão. A gente vai começar falando nisso, já avisando vocês, a gente começa meio devagar, meio lento, para deixar o candidato mais à vontade, mas depois a gente vai para cima, a gente escalou os melhores para isso. Quando eu entrei aqui e vi os dois aqui, eu falei, eita, Era hoje. pouca. É hoje. Então é isso, gente. Primeiro, Max, assim, parabéns, né, gente? Acho Obrigado. que eleger o mandato periférico é uma epopeia que você vai ter orgulho pro resto da vida, e sei que não é só você. Muitas pessoas estão muito orgulhosas, o povo da Ceilândia, mas o povo das periferias está muito orgulhoso, mas eu vou falar da minha parte. A minha companheira está muito orgulhosa, chorou pra caramba no dia, ficou feliz, a Natália, o pessoal chama por aí de Lindinha, ficou muito empolgada aí com esse momento aí da eleição. Eu nem consegui aproveitar, porque eu esperava a eleição do Lula no primeiro turno, fiquei com febre, velho, obsessivo ali contando os números. Mas assim, a periferia comemorou quando tu ganhou, não foi? É isso, foi bom. Não foi importante, né? Assim, acho que, na verdade, não caiu a ficha para nós ainda. Nosso time continua ralando, girado para a campanha do segundo turno com o Lula. A gente às vezes se depara com essas coisas, tipo, 35 mil votos, eleito. Aí às vezes a gente fala assim, caramba, pior que nós somos eleitos mesmo, né? E agora, né? E agora? Calma lá. Tá. Porque assim, acho que a gente já vem de uma rotina muito ativa, né? E essa rotina, mesmo depois de eleito, não parou. Estamos cansados, é verdade, não dá para negar pelas caras de todo mundo, mas está todo mundo compromissado até dia 30 de outubro com essa próxima etapa, que é primeiro a eleição de Lula, dia 30, né? Depois nós temos outras missões aí para cumprir. Mas foi muito bom, acho que todo mundo se emocionou bastante, mas também, assim, lavou um pouco a nossa alma, sabe? Porque daquele grupo de pessoas eleitas ali, dos 5 primeiros, ou os top 10 que chamam, né? Nós somos o que não é deputado, que não foi reeleito e que não estava nas macroestruturas, né? Seja da estrutura econômica, seja da estrutura empresarial, enfim, a gente veio mesmo mostrando o quanto é possível e quanto vale um trabalho de base, né? Porque tem muita gente que está conhecendo a gente agora e tem muita gente que fala assim, rapaz, eu não vi um panfleto seu na rua. Eu falei, então a estratégia deu certo, não era para chegar em tu mesmo não, era para chegar onde a gente queria que chegasse, né? E que bom que as pessoas estão conhecendo a gente agora, né? E certamente quem vai se aproximar da gente e for fazer a pesquisa vai entender esse acúmulo aí de mais de 20 anos de caminhada. Vamos falar desses 20 anos de caminhada, como que você chegou até aqui. Primeiro assim, quem é Max Maciel? Onde você nasceu? Como é que começou a sua história ali antes de você pensar em política? Quando você estava ali fazendo
álbum da Copa do Mundo ali. Quem era o pequeno Max Maciel? Nunca fiz o da Copa não, por incrível que pareça, assim. Eu sou nascido e criado em Ceilândia, pedagogo de formação, tenho especialização na UNB em gestão de políticas públicas, com foco em gênero e raça. Minha militância começa ainda um pouco no movimento hip hop ali, né, que era um movimento que mais se aproximava e mais dialogava com a gente, com as frentes de luta, com os debates territoriais, que fazia sentido para mim. Tá, mas é uma dúvida aí, cortando a narrativa. Começou como? Tu batalhava igual o Cinezinho? Não, na época não existia batalha. Por incrível que pareça, a batalha é de agora, de 2004, e se fortificou em 2010, né? Apesar dos Estados Unidos vir desde a década de 80, assim, era rap mesmo, era canto, era cantar, era o clássico, né? Você cantava e tal. Só que a gente ouvia já naquela época Câmbio Negro, GOG, Racionais, a gente ouvia Dinadi, sabe? Você tinha várias referências do rap. E essas músicas faziam diálogo com o que a gente assistia no território mesmo. Falar, pô, a rua sem asfalto, olha, cara, minha rua tá sem asfalto mesmo, cara, esse cara tá... Fazia sentido para nós e reivindicava muitas coisas. Mas foi, por exemplo, quando a gente ouviu ali tanto o Revanche do Gueto, Ceilândia Revanche do Gueto, ou a música do GOG, que eles questionavam sobre a Ceilândia, né? Isso aí, para quem não sabe, é a Ceilândia, eu tô em casa. Aí eles cantavam e contando a história da Ceilândia, isso me despertou. Eu falei, cara, eu não sabia que Ceilândia era o centro de erradicação de invasões. O GOG cantava na letra, né? É o centro de erradicações de invasões criado no governo Médici, prepare-se, pois aqui para frente vão ser fortes as cenas. Então, assim, aí eu falei, ué, por que nós somos central de invasões? Isso em 96, cara, 97. Aí eu fui tentar estudar. Naquela época, a gente não achava... Não tinha internet, né? A internet estava começando, mas não era para nós. Então, assim, se chegar na biblioteca, não tinha livro da cidade. Não tinha. Se chegava no jornal, não tinha, que contava a história da cidade. Aí a gente foi tentar maturar. E foi conversando com meu pai contou a história de como ele chegou na cidade mesmo, né? No caminhão, sendo removido da vila do API. Aí eu fui entendendo a perversidade. Apesar do meu pai achar maravilhoso o que aconteceu. Falei assim, não, eles deram um lote para nós. Botaram escola, ó, porque Ceilândia original é projetada, tem escola, tem, inclusive há um debate de que o Gama e Ceilândia arquitetonicamente eram um projeto que estavam disputando o plano urbanístico de Brasília, né? E os projetos que não foram vencedores do Lúcio Costa foram encaminhados para outras cidades, como o próprio Gama ou a própria Ceilândia. E eu entendi meu pai, falei, pô, bacana, ele tava num lugar massacrado, sem nada, barraco pegando fogo, fazendo resistência, os caras, pô, deram um terreno pra ele, mas, mano, deram um terreno longe pra caralho, deram um terreno sem nada. Sem infraestrutura nenhuma, nenhuma, tendo que um construir o barraco do outro pra sobreviver e tal. E eu percebi que naquela perspectiva, para aquela geração, fazia sentido a posse da terra. Eles não debatiam política pública, não debatiam descentralização, não estava na ordem do dia, porque estava todo mundo trabalhando, era a forma massacrante, né? Sobretudo num governo militar que fazia. Então, eu tentei cantar rap, já que eu fui muito ruim, então eu me entendi como produtor. Mas você compunha? Escrevia. Só que eu sou muito melhor falando do que parando para juntar as palavras. Eu raciocinava muito bem e rápido até, mas na hora de transmitir isso em forma didática, lúdica, como a música, era um desastre. E aí foi quando eu cheguei no ensino médio, que eu vi o grupo organizado estudantil e falei, porra, ali tem um negócio massa. E aí eu faço parte da direção de cultura do Grêmio, depois viro conselheiro de escolar, foi minha primeira eleição. Fui eleito conselheiro escolar, minha primeira eleição. Rap, mas ganhamos deputado. Foi a primeira eleição minha, foi eu rodar de sala em sala nos 3 turnos para ser o membro do conselho escolar do Médio 3, e ali foi quando eu me despertei. Aí foi para tudo, né? E aí eu consegui organizar bem a escola, depois eu comecei a participar dos movimentos populares da cidade de juventude, aí foi quando eu tive contato com o Plano Nacional de Juventude. E como a gente falava de forma articulada e era de Ceilândia, parecia, hoje, eu olho distante e lembro muito bem, parecia aquela coisa assim, sabe aquela coisa que você está no zoológico e tem aquela peça principal? Porque é o seguinte, cara, não tinha... Quem eram os movimentos de vanguarda, de juventude naquela época? Afro-Reg, Bagunçaço na Bahia e nós em Ceilândia. O Afro-Reg vindo de um processo de 90 e pouco lá do Vidigal, do assassinato, não sei se vocês vão lembrar. Bagunçaço na Bahia, falando dos alagados e tal. E nós em Ceilândia, que na época era a maior periferia, a maior favela horizontal do país, né, mano? Uhum. Então, quando a gente chegava de Ceilândia, todo mundo falava, eles vão falar, eles fazem trabalho, eles são articulados, eles leem.
Eu falo, porra, mano, caralho, parece que todo mundo é, né? Só que a gente Mas aproveitava vocês isso também. começaram a rodar, assim, tipo, você fala... Eu sei que você rodou, né? Fez festival em São Paulo. Na verdade é o seguinte, depois que a gente entra na perspectiva dessas vanguardas de movimentos de juventude e começa a pensar o que seria o Plano Nacional de Juventude, que foi o que criou a conferência, o Conselho Nacional de Juventude e a política que depois a Manuela Dávila virou relatora do Estatuto da Juventude, a gente teve a oportunidade de rodar o Brasil inteiro para entender as juventudes. Juventude do campo, juventude quilombola, juventude indígena, juventude de favela, juventude religiosa, juventude, sabe, juventude LGBTQIA+, juventude com necessidades especiais, deficiência, várias demandas de várias juventudes. E nesses rolês de viagem é que eu começava a trocar experiências com outros territórios. Então não era só nós três de vanguarda, tinha muito movimento de juventude, cara. Por exemplo, a Rádio Mocambo lá no norte, os mocorongos, os caras faziam rádio e foi onde eu aprendi que as ondas tropicais que batiam na água fazia a rádio chegar em toda a comunidade ribeirinha do norte, mano. Os moleques faziam aquilo no aldeia, sabe assim? Eu falava, que doido, mano. E a gente não tinha rádio aqui. Então, assim, essas experiências possibilitou a gente voltar para o território e tentar trazer, sabe, essa troca. Tipo, vamos fazer isso aqui também, vamos fazer isso aqui também. Mas o pulo do gato mesmo foi quando eu, já na faculdade de pedagogia, fazia parte do desarmamento, da Rede Brasil de Desarmamento, nós estávamos trabalhando sobre essa coisa do controle de armas e munições, porque quando a gente falava de desarmamento, a galera sempre foi um erro estratégico daquela época de narrativa. Achava que nós ia tirar a arma do cidadão de bem, os caras sempre da direita sabem melhor narrativar do que nós, né? A gente aprendeu a narrativar agora. O que aconteceu? O processo não era tirar a arma do cidadão de bem, não. Quem quisesse ter arma no Brasil sempre pôde ter. Tem uma lei que dizia isso. Você tinha que ter determinada idade, treinamento e tal, e você pode ter. Nós queríamos ter o controle de armas e munições, que é o que nós perdemos agora. Então, por exemplo, foi o estatuto que possibilitou a Confederação Brasileira de Cartuchos colocar um número de lote nas munições que não tinham. Isso era pra gente ter rastreio, saber se a munição foi desviada e tal, enfim. Se foi pro crime, como é que foi pro crime, né? O problema é que a gente queria 100 mil munições e os caras botaram em 1 milhão, né? Aí 1 milhão você perde um pouco o controle, porque esse mesmo lote pode ser vendido para 5 batalhões. E aí você não sabe qual é a regra do lote que foi, né? E aí, nessas andanças, já fazendo a faculdade de pedagogia, eu conheci o curso de pedagogia social na USP em São Paulo, professor Calil, e fui para o simpósio internacional de pedagogia social. Porque eu não estava... Eu vim de uma família de professoras. Minha avó, minha tia, minha mãe, minha irmã eram magistrados, era do magistério, era aquela coisa de ensinar e tal. Eu sempre gostei, achei sempre bonito, assim. E eu fui fazer pedagogia, meio por uma pressão também desses eventos, que todo mundo, você fala muito bem, mas você é formado em quê? Eu voltava fracassado. Falava, se não tivesse esse diploma, não valia nada. E aí, eu conheci a pedagogia social e descobri que existiam outros campos da pedagogia que era para além da sala de aula, que era a educação não formal. E fui para São Paulo. E nesse simpósio que eu fiquei lá, morei em São Paulo uma semana praticamente toda, eu conheci o finado Gilberto de Menstein. E o Gilberto de Menstein já tinha criado o Catraca Livre, ele já tinha escrevido o Cidadão de Papel há muito tempo, e ele criou uma tecnologia chamada Bairro Escola. Cara, quando eu conheci o Bairro Escola, aí eu falei, mano, é isso aqui que a gente quer. Quer o quê? Quero isso lá na Ceilândia. Eu queria isso na Ceilândia. O Bairro Escola era o quê? Ele pegou um bairro do bairro Perdiz, eu acho, pegou uma escola do bairro e ele fez todo um mapa de oportunidades do bairro. Primeiro morador, onde tem oficina, onde tem curso, onde tem um ponto de cultura, onde tem natação, etc. Ele fez uma grande teia e todo esse bairro, todo esse mapa de oportunidades começou a interligar com a educação, ou seja, fazia parte do processo pedagógico da escola. Então, assim, antes de você discutir a história da Europa, a história da América, etc., vai estudar a história do teu bairro, vai conversar com o primeiro morador do bairro. Eu vi aquilo, falei, meu irmão, que loucura. As ruas que davam para a escola eram murais de artistas da quebrada e tal. Eu falei, mano, eu quero isso. Foi quando a gente ocupa a praça em Ceilândia, em 2006, e eu fico nesse radar. Mano, não tem que ter recepção, tem que ser uma praça aberta, tem que fazer sentido para todo mundo, tem que ser um local de referência. Local de referência é diferente de você atender tudo lá. O que é um local de referência? Eu chego lá e pergunto, onde é que tem tal coisa? E você encaminha. Era um pouco de o que acontecia. Então foi daí que a gente começou a nossa caminhada. E aí, automaticamente, por viajar, você cria uma rede de interlocução, você cria um network formidável. Qualquer estado
do Brasil que eu for hoje, tem brothers daquela época ou mais recente. Então, se eu for lá em Recife, eu tenho onde ficar na favela do bairro do Pina, na favela do Bode. Pedro Estilo tá lá, pô. Pedro Estilo contextualizando que o Caio é de pernambucano. A gente vai em Olinda, assiste um time... eu cometi essa gafe, eu ia brincar aqui, não vou brincar não. Time nacional, clássico do esporte. Se eu for para o Rio Grande do Sul, eu tenho onde ficar em Esteio com Rafuagem, ou no Rio de Janeiro com Raul Santiago e toda a turma, ou em São Paulo nos Irmãos do Campo Limpo, e em Mato Grosso. Então você tem uma rede nacional muito forte. Isso tudo foi o grande troca que praticamente me forjou na luta para esse entendimento, né? As favelas todas interligadas. Todas. Né? Nós temos uma rede de periferias, inclusive, que não dá para articular porque nós não temos grana para fazer essa rede potente. Mas tem o Perifa Connection, que a gente se conecta também, está também interlocutando sobre comunicação. A gente tem um grupo que tem eu, Alex Barcelo, o Raul Santiago, porra. Quando tem uma treta, a gente articula e vai. Mas fala aqui pra gente, Max, valorizo muito essa sua caminhada no hip hop e também transformar o hip hop em profissão dentro da quebrada, né? Tá nos seus planos que isso continue na sua atuação na Câmara Legislativa? Sem dúvida nenhuma, Gil. Inclusive é o seguinte, nós temos algumas tarefas, eu não posso falar do que eu vou fazer para não ter ninguém atropelando, mas nós vamos fazer. Certamente a gente vai fazer de tudo para buscar a valorização disso enquanto instrumento, para além do processo cultural, mas um processo de reconhecimento formativo mesmo, né? Então, a gente sempre reconheceu o hip-hop como a 10.639 ambulante. Então, não adianta só chamar o hip-hop para o dia 20 de novembro. O hip-hop tem que estar inserido como um dos processos culturais do território, que dialoga com uma parcela da juventude do território. Então, eu fui formado nessa escola, e essa escola a gente também quer apoiar do máximo possível, né? Você tem, por exemplo, isso eu posso falar, Brasília é chamada capital do rock e tem um roteiro do rock. Tem placas que dizem fatos acontecidos do rock de Brasília. Você vai no Gama, tem lá a plaquinha onde o Renato Russo tocou. Cara, isso tinha que ter pro rap de Brasília. Claro. Porque o rap de Brasília, mano, foi histórico e bombou o Brasil todo. E nós temos aqui vários lugares que foram importantes para a cena da cultura hip hop. Por exemplo, pouca gente sabe, mas aquela praça em frente ao Conjunto Nacional é onde aconteciam os grandes encontros de break. DJ Rafa Santoro. DJ Rafa Santoro. Aí você tem todo um mapa de Brasília, de pontos, lugares estratégicos, que a galera se reunia, que a galera fazia marcos importantes. Só para Racionais, né? Cita Ceilândia. Sim. Não é à toa, não é à toa. É isso. E eu vou falar uma coisa pra você, foi o rap que fez a gente... Por exemplo, eu lembrava muito disso, nessa época que eu viajava, chegava, por exemplo, eu chegava lá no Ceará. Você é da onde, mano? Sou de Ceilândia, cara. Opa! Porque sabia... Ou Racionais falou, ouvia Gog, ouvia o Câmbio Negro, ouvia Alibi, sabia, mano, o cara é de uma quebrada que a gente tem uma conexão mesmo sem conhecer, mano, era muito doido. Eu tive a oportunidade de produzir um evento com o KLJ e a gente teve que buscar ele lá na Ceilândia. Ele fica hospedado na casa de amigos na Ceilândia. É isso. Tem uns churrascos depois que das festas sempre acontece por ali. Pra isso não me chamam, né, gente? Já tô aqui meio bravo, né? Mas eu vou aproveitar pra fazer uma propaganda, né? Você falou bastante dessa história do rap, né? O Rafa Santoro, o ex do Câmbio Negro, o próprio Japão do Viela 17. E tem um podcast por aí que fala sobre isso. Você saberia me dizer qual? Na verdade, o Papo de Quebrada, ele começa em 2019 para ser essa narrativa da visão periférica sobre a cidade, sobre a política e sobre o entretenimento. Então, os 2, 3 primeiros anos, nós debruçamos sobre isso. Pegava uma pauta ali importante e falava, mano, qual é a visão periférica sobre esse tema? O que nós estamos na quebrada pensando sobre isso? E era muito doido porque ele foi escolhido depois pela Portal UOL como um dos 10 podcasts para entender a periferia do Brasil. E eu gravava do celular, eu achava muito doido. Caralho, bagulho com barulho de cachorro latindo, quebrada, né? Buzina, caminhão, carro da banana e tal. E recentemente a gente teve o apoio do Fundo de Apoio à Cultura e o leque do entretenimento entrou, que foi a gente tentar fazer uma linha do tempo da história do rap de Brasília. Só que ele mesclava, ele começava do início, aí parava ali um pouquinho e terminava com os mais recentes. E a Natália tá ali, sabe, a gente aprovou o segundo e o deputado não pode fazer FAQ, cara. Pois é. Pô, que triste, hein? Tava aqui já pensando, mas nós vamos fazer, mesmo sem um FAQ, vamos continuar fazendo, que é contar. A ideia é que todo mundo entendesse como o rap em Brasília funcionou, e tem muita história para contar. Então foi muito interessante estar no nosso portal no YouTube, né?
tudo @MaxMacielDF, a pessoa pode conferir lá. Vou te falar que poderia ser gravado do celular, mas não dava pra perceber. As imagens são lindíssimas, a produção muito competente sempre. Ah, não, do Papo de Quebrada agora, do Não, YouTube? isso. Não, ali teve uma produção boa. Eu tô falando dos áudios, né? Os anteriores Os eram anteriores era no computador, no celular, mas esse que tá no YouTube mesmo, não, ali teve equipe, ali foi profissa, né, Natália? Ali a Nenzinha ali. Ali a galera mandava ver. A gente socorreu a gente várias vezes. Não, eu vi aí. o Steve Wynn, foi maravilhoso. Muito bom. Então, acessem aí, viu, gente? É bem interessante. Você chegou a começar a falar disso, né, do Jovem de Expressão. Explica pra gente o que é, mas eu quero saber exatamente como que você chegou assim, aquela praça. Eu fico imaginando hoje, você e o Pádua, atrás de uma árvore, assim, falando, vamos àquela praça, a gente vai fazer. Como é que foi essa mente ocupacional aí, que tanto até o Caio, que tem relação com a MST, gosta? Como é que foi assim, vamos ocupar essa praça? Na verdade foi o seguinte, ó, a gente fazia parte da CUFA na época, e o Jovem Expressão já existia. Porque o Jovem Expressão é um programa de um instituto privado. Na época tinha uma gestão com as Nações Unidas, que era a UniODC. E a gente tinha, na época, fazia o basquete de rua em Brasília. E a gente estava atrás de um lugar, massa, para fazer o campeonato de basquete de rua. E tinha que ser na Quebrada. E eu não sei se todo mundo que acompanha sabe, a gente não tem equipamento de basquete na Quebrada, só tem de futebol. Ou era muito difícil, então não tinha estrutura. Então, olha só o desafio, nós tínhamos que achar um lugar que tinha arquibancada e uma quadra. E aí, rodando, a gente para na Praça do Cidadão, que tem uma quadra com arquibancada. E aí foi muito louco, foi ali que a gente começou a falar, mano, vai fazer o campeonato de basquete aqui. Naquele momento, nós não tínhamos intenção de ocupar a praça, nós tínhamos intenção de fazer o campeonato de basquete. E tem uma história muito louca que eu conto, que a juventude é uma coisa muito massa, né? A gente estava tão empolgado de fazer o campeonato de basquete que a gente abriu inscrição, fez congresso técnico, reuniu patrocínio e a gente nunca parou para pensar que não tinha tabela de basquete na praça. Ela não tem tabela de basquete. Mas a gente sentava e via a tabela, velho. Eu não sei te explicar isso. A gente sempre viu as tabelas de basquete naquela praça. Até que faltava, acho que 2, 3 semanas pro evento começar, a gente sentando, fazendo checklist e falou assim, cara, mas cadê a tabela? Aí eu falei, puta, cadê a tabela, cara? Mano, foi uma correria. Nós descobrimos que a Secretaria de Esporte tinha 2 tabelas lá no Minas Tênis parada, nós alugamos dois guindastes e fomos buscar as tabelas lá. E aí ficou a tabela um mês profissional na praça. E aí foi que a gente já tinha conhecido o Jovem de Expressão. E em 2010 a UniODC abre um edital e a gente participa. Eu não era diretor da entidade ainda, eu era o cara que cuidava da parte cultural e esportiva. E aí a gente concorre e ganha o edital da UniODC para gerir o programa. E quando a gente estava na praça, o programa ficava dentro de uma salinha, dividindo com outro prédio. A gente viu uns prédios sem função social, aí nós caímos para dentro. Mas sempre imaginando, cara, que vai ser um espaço de potência. Eu já tinha na mente, porque o primeiro campeonato de basquete foi em 2006, 2007. Eu já tinha vindo de São Paulo, já estava maturando essa ideia do espaço. E quando a gente ganha o edital, a gente fala, cara, tem que botar em vaga, é o seguinte, nós temos que requalificar o espaço. Porque muita gente não sabe, aquela praça tinha uma guerra muito histórica antes. O conflito ali era tenso, ninguém usava aquela praça. Então a gente ocupou, tanto que quando a gente falou, vou fazer o basquete ali, a galera falou, mano, você é louco, vai dar merda, não sei o quê. A minha tia mora na rua atrás dessa praça, ali na rua da Tesouro de Ouro, se nem se pode falar o nome da marca. Pode, não tem Na problema. 18, não. na 18. Na 18. E a gente sempre foi proibido de usar a praça. A gente brincava do portão pra dentro, às vezes na rua, mas nunca poderíamos ir na praça. Teve uma época que até pintaram, fizeram um Ayrton Senna, deram uma revitalizada nela, mas de fato ela não voltou a ser usada. Não só por causa de uso de droga, mas porque de fato era muito perigoso mesmo. E na verdade, porque nem atravessar a praça. a galera não atravessava a praça, mas muito do quando a gente fez o processo de mapear, porque assim, a gente também não chegou, vamos ocupar amanhã, né? Tem estratégia, você mapeia, você vê a potencialidade, você vê quem é as pessoas que já ocupam o território, você não será, Qual é a hora que entra? né? Para quando entrar tá tudo azeitado, isso é estratégia, isso existe e tal. Saber entrar e saber sair. E muita gente não usava a praça por essa mística, a guerra já tinha cessado, diminuído, e as pessoas não queriam usar com esse risco. Então a gente falou assim, cara, nós temos que requalificar esse espaço, porque ele é um puta de uma potência.
Tanto que tá lá agora, uma referência. Você chega, todo mundo que vai na praça sexta-feira lá, mano, o happy hour é da galera, velho. É verdade. Cara, arquibancada lotada, simplesmente a galera vai ver o pôr do sol, beber na arquibancada, tipo, mano, eu acho aquilo foda, porque não tem aquele... E todo mundo se sente seguro na praça hoje. E não precisa ir pro shopping, Não precisa ir pro shopping, não, cara, tá ali, sabe? Eu não vou mentir que eu gosto muito do fato de ter uma distribuidora de bebida muito barata. Perto, né? Bem na esquina. Então você vai no Sandoval, já que você falou da Beth Lili Confecções, Tesouro de Ouro. Todo mundo compra lá e vai pra lá. Então, assim, isso foi o que aconteceu. E aí, quando a gente entra, aí eu já gerindo, eu fiquei no Jovem até 2017, enquanto coordenador geral mesmo, né? Depois eu volto como coordenador pedagógico, eu levo meus projetos para dentro do espaço. A gente levou toda a nossa tecnologia social do que a gente queria transformar aquele lugar. Tudo. Sobreposição de ações, tá? Foi uma coisa muito bonita, E né? lá era a Praça do Cidadão, tinha a farmácia de alto custo, não sei se já tinha naquela época. Ela não tinha. Na época que nós ocupamos, não tinha nada. Ali só tinha... A Agência do Trabalhador é o único equipamento que permanece. Que era um projeto de ter todos os equipamentos. Todos. É o que é o Na Hora hoje. Uhum. Só que o grupo da direita chega e aluga um lugar, né? Os caras são muito gênios. Alugam um lugar do brother e abandonou a praça. Os equipamentos públicos lá. E a gente ocupou. Eu ocupei só um prédio. Uhum. Quando eu saio da gestão, é que a turma que assume ocupa o segundo prédio, que era o que era a polícia antes. E aí faz uma galeria, né? A Galeria de Arte Periférica e o Teatro de Bolso. Risoflora. A galeria já era um desejo nosso antigo. Tanto que quando ocupa eu falo, velho, vamos montar a galeria. Só que assim, quem acompanha, o rolê de galeria é muito chato. Cara, tem umas regrinhas. Ó, o Gudacei não pode ouvir isso não, gente. Não, o Gudacei, inclusive, é o cara que desmistifica o processo de galeria. Mas porque é o seguinte, qual é o conceito de galeria? É uma turma que tem suas obras, que tem um critério de iluminação, um critério... Eu não ia esperar chegar, nós nunca esperamos chegar no ideal para fazer. Mano, isso aqui é uma galeria, mete aí, vai. A galera chegava lá, porra, Max, mas aqui entra muita luz, é quente. Mas é a galeria que nós tem. E vai ser essa aí foi melhorando, a gente ganhou um prêmio da Audi Blanc, aí na época a Rai chamou o compadre para eu ajudar nesse processo, eu fui lá, o Rafa, que é o instrutor de atuação, bolou toda a estratégia de iluminação. Não, tá top lá. Ficou bonito. Não, maravilhoso. Eu fui na inauguração e assim, dava pra ver o potencial de autoestima da quebrada mesmo ali acontecendo naquele momento. A gente nunca pensou que pessoas da quebrada pudessem ser artista plástico, pudessem ser fotógrafo e ter um espaço dentro da quebrada pra expor o seu trabalho. Exatamente. Então, assim, ver isso florescendo dentro da Ceilândia Norte. E foi a primeira galeria, cara, em Ceilândia. Muito doido isso, né, velho? Queria pegar um gancho. Não, tranquilo. Só pra ressaltar que é uma coisa que também vem da juventude, vem dos novos tempos, é coisa nova pra Ceilândia, são novos ares. Tem primeira vez que eu vi, inclusive, falando, tu falasse agora essas questões, assim, um amigo da minha companheira, inclusive, ele fala que essas competições de basquete, ele disputou lá atrás, eu acho que ele era do Vicente Pires que ia lá jogar, ele fala, cara, isso mudou a minha vida. Aquela pequena coisa de uma competição de basquete que tinha ali, que eu viajava para disputar, Isso. mudou a minha vida. Então, assim, acho que é um processo de construção social que você faz há muito tempo, né, em determinado local lá. E a gente tem, partindo para uma coisa mais macro aqui do Distrito Federal, digamos assim, uma esquerda que já governou o DF por 3 mandatos, tirando que o DF não tem eleição já há tanto tempo. É um bom tempo, não é normal nos estados do Brasil afora a esquerda governar há 60 e tanto poucos tempo. anos Né? E tem eleição desde acho que 90, né? Começou as eleições aqui pro governo. Então, pro GDF. Então, assim, é um tempo. Só que hoje a gente depois sai desse resultado eleitoral, agora em 2018, né? A nível de governo. E quando você olha o retrato da eleição, você não vê nenhuma possibilidade da esquerda voltar a governar o Distrito Federal. Então, assim, eu queria ver o que é que tu acha, tu olhando para esse cenário que a gente tem aqui, o que é que tu acha que a esquerda em si precisa fazer, né? O Mano Brown lá atrás já deu uma alfinetada ali, acho que na campanha do Haddad, né? Enfim, o que é que tu acha Colher da base e tal. O que é que a esquerda do Distrito Federal precisa fazer para voltar a governar? Ô Caio, só lembrando assim, sobre o rapaz do esporte, naquela época nós reuníamos 590 atletas, cara. Dava 5 mil pessoas no final do nosso campeonato. A final do Candangão aqui, o máximo era 2 mil pessoas. Então a gente tinha mais gente para acompanhar um basquete
de rua, que a confederação nem queria reconhecer, hoje é esporte olímpico, né? Isso responde um pouco qual é a dificuldade hoje no cenário que nós estamos tratando da esquerda. É porque é o seguinte, o que aconteceu? A minha visão, nós do campo da esquerda temos dificuldade de trazer resposta automática ao povo da quebrada para as demandas que eles têm, sabe? Então assim, enquanto nós estamos debatendo pauta de moradia, o cara tá dando terra, mano. Como é que você compete com um debate de o que é morar bem, qual é a melhor de moradia, pro cara que deu, pai, né? O cara que deu um lote, pô. O cara me deu um lote, irmão, acabou. Não tinha nada. Não tinha nada, ganhou um lote, valeu, vai falar o que você quiser. Não, mas não deu saneamento básico. Mano, isso é problema pro meu filho. É assim. Então, eu acho que nós temos a possibilidade, e aí você fez um cenário muito, muito interessante. Nós temos 3 eleições de 60 e poucos anos, lembrando que 20 desses 60 anos, né, nós ficamos 20 na ditadura, e só o governo Roriz foi 12 anos. Só o Roriz governou Brasília por 12 anos. É um legadão, mano. Só um cara governou essa cidade por 12 anos. Desde os momentos biônicos a vir governador uma vez, se reeleger e depois ganhar de novo. Ou seja, você tem um cara com a disputa de uma história que fez a cara de Brasília, né? De expandir a cidade, de lotear uma pauta populista mesmo e tal. Só que esses caras atacavam onde o povo mais necessitava. Então eu acho que assim, nós temos condição de assumir isso, porque as propostas são nossas, cara, históricas. Né? Inclusive o Roriz foi um dos fundadores do PT, muito doido, né? É muito doido. É muito doido. Um cara puta fazendeiro, família dele aqui, praticamente vendeu as terras pra Brasília toda, depois ele Santa Maria era toda dele. Até as terras de Ceilândia lá, na história você vê lá, é a família do cara. Então eu acho que o nosso desafio é conseguir trazer, de fato, todo esse pensamento nosso para resolutividade na ponta. E às vezes dá para trazer esse resultado sem precisar governar, cara. Aí sim, como um trabalho, como vocês fazem com o MTST. Não vamos esperar discutir construção, vamos fazer a nossa bioconstrução, vamos fazer nosso momento de horta urbana, vamos mostrar que é possível. Fazer a cozinha solidária. Fazer a cozinha solidária, vamos mostrar que é possível. E imagina se a gente governar e transformar isso em escala. É um pouco do que nós fizemos na praça. Imagina se a gente governasse. A gente sabe como é que articula, como é que faz, como é que é o resultado do equipamento público ocupado pela comunidade com condição de fazer, com condição de produzir. Então, no debate, a gente peca um pouco por isso. Porque nós temos propostas muito bem elaboradas, muito bem precisas, mas ela não está tangível para a população ainda. Ela não consegue tocar, ver. Então acaba que, infelizmente, o nosso povo repete os erros, né? Tipo, mano, reelegemos o Ibanez. Olha só que desastre, cara. Uhum. Mas é o cara que, em tese para a população, que é outro problema de Brasília, que é uma cidade que foi construída em 5 anos, que é um fato no universo sem igual, né, cara? Uma empresa pública construiu uma cidade em 5 anos. Mostra que consegue construir um edifício em 5 anos. Uma ponte, né? Mostra a potência. Agora, veja bem, em 5 anos... Tudo em Brasília, todo o governo em Brasília, se não tiver deixado uma obra, um concreto, um tijolo, é como se o cara não fizesse nada. Então, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura de que obra pela cidade é um governo que está fazendo. Mas você pega todas as obras que foram feitas no governo, tipo, só o Cristóvão que não fez obra, inclusive saiu derrotado por isso, que a galera falava, mas o cara revolucionou a educação. Mas isso não foi valorizado. Mas porque a educação demora para você ver. Não é tangível, entende? Você não consegue pegar, vai demorar aquele jovem entrar na universidade para falar, pô, que nem o Lula, pô, acesso à universidade demora, porque até a minha família, o cara passar na universidade, melhorar a condição de vida, demorou 15, 20 anos, olha o tempo. E se as pessoas não veem, elas não valorizam. Não valoriza. Esse que é também um erro da disputa narrativa nossa, mostrar isso enquanto desenho. Mas aí o cara tá num trânsito que foi feito para carro, não tem estratégia de mobilidade urbana, no engarrafamento, ele fala o quê? É isso mesmo, tem que meter um viaduto aí, que vai melhorar a minha vida. E não vai, camarada. Seu engarrafamento que é aqui, ele só vai mudar pra cá. Ou então vai ficar sem engarrafamento um mês X e depois porque todo mundo vai carro. Então, essas coisas também são coisas que a gente vai ter que dosar. Qual tipo de obra de impacto que a gente pode produzir. Olha só que coisa louca. Foi um governo do PT, eu não sou do PT. Fui do PT, eu não sou mais. Mas foi um governo do PT que tirou uma creche, passou para 52 creches. Na história de Brasília. E ninguém sabe. Exato. E creches públicas. Creches públicas, que não é conveniado. Olha que diferença, mano. Sei lá, quantos anos, 50 anos de Brasília, os caras só tinham uma creche pública, chega um governo em 4 anos, mete 52 creches públicas
Ninguém nem lembra, né? Passa batido cara, total. É muito doido isso. É a disputa nossa de narrativa. Por quê? Porque qual é o nosso problema? A gente foi lá e construiu a creche, mas não chamou a comunidade para debater a creche, sabe? Para as mães ocuparem e fazer a horta na creche, sabe? Para a cozinheira do bairro fazer a comida solidária na creche. Ainda vai e aumenta o valor do horizão lá. É isso. Aí não dá. Mas olha, nesse negócio de comunicação, de falar de narrativa, ninguém era mais genial do que José Roberto Arruda. Esse cara era genial, velho. Tá, mas hoje em dia tá queimado, Mas, velho, esse cara era genial. Não sei se vocês lembram. Velho, esse cara, antes do escândalo, o escândalo de corrupção que já passou em Brasília. Você tava lá. Esse cara era apaixonado, todo mundo era apaixonado por ele, velho. A gente não conseguia debater em lugar nenhum. Não tinha o que falasse. Ele andava no povo, ele andava na quebrada. Não, mas ele fazia coisas epopeicas. Né? Nós batia nele desde sempre. Mas não, eu batia demais, mas assim, vocês lembram os ônibus novos no Eixão, no meio do Eixão, as viaturas, aí depois assim, saiu os ônibus, 2 semanas de ônibus, depois 2 semanas de viatura. Véi, ele convenceu Brasília da coisa mais imbecil que Brasília já fez, do meu ponto de vista, que é construir um estádio daquele tamanho, derrubando o Niemeyer. Eu acho que você podia construir um estádio, fazer de outra forma, talvez não com o dinheiro do Terracap, né? Mas ele apaixonou o Brasília, ou convenceu pessoas que decidiam a fazer essa coisa. E convenceu, velho. E aí, teve época que a gente se empolgou até com isso, né? Então, assim, ele conseguia fazer isso. Tanto é que a gente pode listar aqui, né? Quantas coisas ele fez. Mas a gente da esquerda não consegue. Acho que o Agnello, acho que é uma caricatura disso, né? Ele conseguia ser odiado pelos 2 lados de uma disputa. Então, eu lembro de um exemplo bem claro. E aí é um erro de comunicação, mas também eu defendo os comunicadores, né? Porque nós somos e tal. Geralmente o problema é da política. É da política. E aí joga isso na comunicação. O exemplo bom do... O exemplo do Agnello, e aí eu uso esse exemplo várias vezes na minha vida. Eu lembro um dia que ele sancionou um projeto de lei da mania, inclusive, da homofobia. Ah, eu lembro desse dia. Porra, eu lembro que a gente comemorou, a gente falou, caralho. A religião chegou, pressionou ele. Aí eu lembro dos companheiros falando, só possível no governo de esquerda, lá. Aí, só que fez isso, sem combinar com ninguém, sem conversar, falando, não, beleza, gente, homofobia, ninguém gosta, né? Sem uma campanha, sem um planejamento prévio. Não, mas na boa mesmo, fazer política, chama os pastores, chama a bancada evangélica na CLDF. Gente, é o seguinte, o projeto de lei é esse. Eu sei que vocês se incomodam com essa parte aqui. Vou vetar essa parte, ou vou fazer assim. Interpretem desse jeito. Ele não, só falou... Não vai mudar nada a vida de vocês. Não vai mudar nada a vida de vocês. Projeto de lei tranquilão, é só respeito. Vamos, tá de boa? Pactuava, velho. Na política a gente tem que pactuar. Sim. E ele só mandou o canetão. 2 semanas depois. Por que 2 semanas? Não foi dias, pô. Sei lá quanto foi, velho. Só sei que a bancada evangélica... Foi tempo suficiente pra gente comemorar. Isso foi palha, velho. Porra, velho. Aí a gente comemorou, aí voltou atrás. O que a Agnello conseguiu? Ser odiado pelo movimento LGBT e pelas evangélicas. Pô, a hora que tiver, esse cara vai me sacanear. Tem coisa que tem que bancar, não tem acordo. E tá feito, gente. Voltar atrás é um desgaste a mais, né? Mas também mostrar a fragilidade legislativa que a gente sempre também teve, né? E quando eu falo da narrativa, eu não falo da comunicação, não. Eu falo da narrativa da perspectiva política mesmo, cara. É isso. Eu tenho que vender o projeto para o projeto fazer sentido para as pessoas, sabe? Porque é isso. Nós fizemos 52 creches. Cara, porra, não tinha nenhuma, cara. Só tinha uma. Olha só que coisa louca. Então tinha que chamar as mães mesmo, chamar todo mundo, fazer. Eu acho que esse talvez seja um processo para a nossa geração de entender o que não fazer. Nós vamos ter os nossos erros, né? Que depois alguém vai... Primeiro não deixar o Tadeu Filipelli ser o vice também, né? Não, foi isso aí que me tirou do PT, sabia? Sabia não. Foi. Eu fiz essa pergunta, eu lembro que o Agnello ele foi numa sabatina lá na Católica, porque eles tinha um rodízio, né, que eles iam, os candidatos a governador iam nas universidades para ser sabatinada. E aí eu lembro de ver o Agnello, a gente tinha acabado de reconstruir o DCE da Católica naquela época, tava eu, o Zé, o Igão, aquela rapaziada. E eles levaram o Agnello para fazer a sabatina lá e o Agnello começou o discurso dele descendo o pau na ponte. Que falou, ponte mais cara do mundo, tal. Aí na hora dos estudantes perguntarem, eu perguntei para ele, eu falei assim, você tá criticando a ponte, mas quem construiu a ponte é seu vice. Então, assim, há uma contradição também no discurso e no que se critica, né? E eu acho que foi um governo que foi muito pressionado pelo Tadeu Filipelli. Extremamente pressionado, tanto que o Agnello saiu pela porta de trás. O problema foi esse. Esses caras tinham um mapa operativo de Brasília.
da engenharia, da obra, de como fazem, dos quadros técnicos. Que é isso, eram quadros técnicos há anos na direita. Então a galera quase deles mesmo, toda. Só que eu acho que ali, qual foi o erro estratégico? É um erro estratégico interno dos partidos. A gente não precisava, primeiro, nós ganhávamos, naquela época o PT ganhava chapa pura. Com certeza, era o Wesley, né, a candidata. Ganhava chapa pura, mano. Puta crise com a Arruda. Não precisava ter MDB aliado, porque nunca foi nosso aliado, mano. Sabe? Aí eu olhava pros caras e falava, mano, o que vocês estão fazendo? Ah, mas porque o Temer ia com a Dilma. Eu falei, mano, tá tudo errado. E sabe o que é o pior? É que a gente sai queimado e os caras continuam aí. Exatamente. Normalzão, operando a máquina. Os otários somos nós, né? Cara, por um puro republicanismo, porque parece que é ingênuo nosso da política, de achar, não, mas na política você tem que... Mostrar grandeza. Tem que ter diálogo, tem... Mas é o seguinte, eu tenho que fazer o cálculo político. Sim. Precisava. Colocar o secretário de obra do Roriz. Não precisava, mano. Não precisava. Você pode até ser parceiro, quer ser parceiro, vai ser. Bota aí a sua bancada pra votar com a gente na CDF, a gente vê o que pode fazer aqui, né? Que vocês gostam de ser fisiologista mesmo e tal. E eu acho que esse é o pecado, porque esses caras não operam nem trabalham pra nós. Então, bicho, pra mim era muito foda eu chegar na administração de Ceilândia e encontrar a galera que eu era rival e rindo da minha cara. Porque no final das contas, o nosso governo ganhou e eles estão lá. Não, aí passa 2 anos e eles falam mal do governo, que eles estavam fazendo. Não, mas aí é porque é isso, cara, assim, eles nunca tiveram compromisso com a nossa pauta. Eu não posso avaliar o governo porque eu não era do governo. Mas também nunca fiz essa fala pública, assim, para refratar. A gente tentava o tempo todo reconstruir. E a gente não via mais espaço interno também. Não tinha quadro de renovação, não via estrutura interna. A gente não sentia um clima para construção popular, não sentia um clima de construção real. Não sentimos. Porque fiquei 15 anos, 15 anos. Aí os caras, volta agora, 15 anos, fiquei aí, pô. Tem que voltar, tem que construir comigo, junto. Vamos fazer junto aqui, junto a bancada da esquerda. Vocês têm bons quadros, sem dúvida nenhuma. Agora, não preciso voltar. A gente construir junto. Eu estou em outra caminhada, em outro olhar, em outra construção, com outra perspectiva e com outras tretas também. Né? Tem treta por tudo que é lado. Mas esse é o que nós temos que fazer sentido, sabe? E nós temos a maior capacidade formulativa, pô. Nós temos uma puta capacidade formulativa, nós já governamos esse país, já governamos várias grandes capitais. Quando eu falo nós, é nós do campo da esquerda, né? E eu acho que Brasília, Caio, assim, eu acredito que ainda nós temos, talvez 2016 seja um pouco mais difícil, mas tem muito tempo ainda para lá. Nós temos bons quadros que se revelaram agora, nessa última eleição, que tem condição de 4 anos se construir politicamente para reposicionar. E a gente falou agora do Arruda, eles foram os grandes derrotados nessa última eleição. Sim. Todo mundo achando que eles iam sair os grandes fortalecidos. Como a política é 1-2, mano. É muito doido. 1-2. E como lidar com o bolsonarismo torna esse cenário cada vez mais turvo, né? Eu acho que depois que o bolsonarismo entrou na jogada, boa parte da direita tradicional sofreu isso. E hoje a gente não consegue... Eu acho que a esquerda é muito menos afetada do que a direita. Então, assim, a Flávia Arruda ter sido derrotada, o Arruda ter entrado num acordo com o Ibanez para não se candidatar, ainda mostra que eles não estão tão reerguidos quanto... O Isalci... A esquerda manteve mais ou menos o mesmo tamanho. Tamanho. E quem mas foi a direita liberal. Isso que eu ia falar agora. Mas tem um campo da direita que eu acho, por exemplo, se Lula ganha, eles vão existir porque a narrativa deles mas eles diluem. Porque tem uma direita no Brasil agora, em Brasília, enfim, que é essa direita caricata, essa direita que nós não conseguimos discutir projeto, proposta. Sabe? Vamos discutir aqui livre mercado, pauta econômica, direito social. Essa direita está se perdendo. O que está em jogo é a caricatura dessa extrema que acho que nem o bolsonarismo, é a linha do fascismo ali mesmo, que quer pautar o controle da cultura, que quer discutir pauta conservadora do ponto de vista individual. O cara chega pra mim e fala, que o banheiro unissex agora virou a mamadeira de piroca de 2018. Aí o cara chega, mas vocês querem botar o banheiro unissex? Eu falo, mano, então se eu for na tua casa tem 2 banheiros. Tem que ter 2 banheiros na tua casa, porque eu vou usar o mesmo da tua companheira usa? Como é que é? A visita chega e faz aonde? Pô, você tá defendendo o banheiro
Mano, não é nem na ordem de uma presidência discutir isso, mano. Olha o nível que nós estamos entendendo. Então essa galera tá jogando umas pautas que são individuais, que tangem o processo conservador. Não é nem pauta conservadora isso. É um debate pequeno, menor, de uma estrutura que bota a gente ter que perder tempo falando disso. Olha que coisa doida. E você não discute projeto de país, sabe? Você perde tempo gigantesco da campanha eleitoral para desmistificar uma coisa que, tipo, mano, ninguém vai decidir isso. Né? Exatamente. E aí, só mostra um pouco. Se reelege, essa narrativa se empodera a um nível muito perigoso. Com certeza. Daqui a um pouco vão querer determinar se a gente usa ou não, qual a camiseta que usa, qual... É loucura, pô. Então eu acho que essa galera... eleger a Damares aqui no DF com 45% dos votos, pra mim foi a página mais caricata disso tudo. Ali tudo foi igreja, mano. Sem dúvida nenhuma. Com certeza foi igreja. Eu fui em Santa Maria, eu vi a coisa dela, eu falava, mano, de onde sai isso aqui? Cara, a galera da igreja. Orientação, orientado. O pastor dava orientação. Em defesa da família. Aí você vai ver a vida do pastor. A minha tia... Filho fora do casamento, uma bagunça. O cara é da família. A minha tia, ela é obreira da Igreja Internacional da Graça de Deus. Graças a Deus não vota em Bolsonaro, mas votou em Damares. Muito doido, né, velho? Muito doido, porque ainda puxou pelo quesito de ser uma mulher, né? Tem essa faceta de que ela cuida da inocência das crianças, cuida das crianças. Logo ela, fazendo etnocídio na Amazônia, né? Só que assim, esse povo vai perder pela língua. Eu também acho. Escuta o que eu tô falando. Porque eles mentem tanto, eles inventam tanta história, que eles acham que estão num púlpito de um lugar com uma turma pequena. É que nem o caso da Damares, acho que a gente esqueceu, tem que dizer, mano, o que rolou, onde rolou. Agora diz que não, eu vi dizer, não viu não, você falou que viu, tinha vídeo. Tinha vídeo, Não tem caô. Então você prevaricou, porra, a gente tem que começar ali numa linha. Cobrar, né? Cobrar fatura pessoas, disso aí. Porque eles começam a mentir, inventar história e as pessoas começam a acreditar. Só que ao mesmo tempo eu vou ver, aí pode escrever, se eu estiver errado daqui a 10 anos, você me fala. Nós vamos ver um movimento migratório evangélico. Vai surgir um movimento migratório do evangélico, dessa parte evangélica neopentecostal, que vai entender que isso tudo é caô. Que isso tudo... sabe, é uma puta de uma mentira, de oportunismo, de meia dúzia aí de grandes nomes da figura de pastores que vendem a fé em troca de qualquer coisa. Utilizam da fé, né? Essa turma tem que ser cada vez mais revelada e nós vamos ver uma migração. Né? Não, vai ver uma migração. Beleza, gente, mas vamos falar de coisa boa. A gente tem que adiantar. Tinha um monte de coisa que a gente queria falar no meio, mas vamos falar de coisa boa, que é o seguinte. Como o Max Maciel se elegeu? Falei, isso a gente quer entender. Isso não é uma pergunta, não. Isso não é uma pergunta, não. Isso é a gente vai fazer várias perguntas sobre isso. A gente quer entender mesmo como é que funcionou, de onde veio e tal. A gente sabe que em 2018 você já teve uma votação muito boa, né? Em 2018 mesmo, acho que 2 deputados foram eleitos com menos votos. 3 deputados com menos votos que você. Então foi uma votação muito boa, né? Acho que você se surpreendeu, foi sua primeira eleição. Sim. Ninguém espera na primeira eleição já ter 8 mil votos daquela forma e tal. Mas... assim, de onde vieram os seus votos? Assim, 35 mil votos. Tá, olha só, acho que primeiro é importante contar essa história, né? A gente começa em 2014 a busca para se construir um nome em 2018, acho que a Gil vai lembrar um pouco disso. 2014, a gente ainda estava no PT, a gente fala assim, não, vamos sair, então vamos discutir com os movimentos populares se esse é um caminho que faz sentido. Porque é isso, eu não sou filho de rico, nem empresário, eu só tenho um movimento popular e social. Se eu vacilo com esses caras, eu volto pra onde depois? Né? Nem pra ser ouvido, você não volta. Quando a gente vem em 2018, a gente veio muito na pegada assim, nós não sabemos o nosso tamanho. Esse era o nosso discurso. Isso aqui é pra gente discutir o nosso tamanho e vamos fazer. Fizemos uma campanha, pouco recurso, cara, errando muito, que a gente errou pra caramba na época, mas muito ciente do aprendizado e tal, e ficamos com 8.515 na primeira suplência do PSOL. Só que, aí eu falei, valeu galera, não deu, né? Porque campanha é muito desgastante, gente. Eu fico olhando o Lula e falo, mano, esse cara que campanha é puxado mesmo. E aí foi uma coisa interessante, é que quando termina, em 2019, a gente faz um balanço, já tinha feito o balanço, feita a plenária de balanço, etc. E eu falei, galera, legal, 8.515 votos foi muito bom, mas vamos... Tem que lembrar todos os votos. Tem que lembrar, vamos ver e tal. Foi quando Tayene chega e fala assim, então, Marcos, deixa eu te contar uma história aqui. Abriu o mapa de votação e falou, 2018 nós tivemos 1.100 candidatos a distrital. Você ficou em 39º, 36º lugar, não estou lembrando agora a posição,
e tem 3 que tem menos voto que você lá dentro. Ou seja, só tem de 1.000 pessoas candidatas. Você é um cara novo de renovação e você já chegou com 8.515 votos. Um potencial incrível, né? Um potencial incrível. Isso aqui você não tem mais que decidir não, mano. Isso aqui é nós. Vai ter que ir. Vai ter que vir construindo. E nós fizemos um processo de construção. Então, nos últimos 4 anos, a gente manteve fortemente o trabalho de base, articulando, melhoramos nossa capacidade de interlocução, coisa que nós não fizemos em 2014, etc. Fizemos um bom planejamento estratégico. Hoje a gente olha para o planejamento estratégico e vê que ele foi todo compridinho, a gente até ficou orgulhoso. Teve umas falhas no caminho de ajuste, que é normal. E a gente criou as personas, né, velho? Focou no debate para quem ia. Nós fazíamos o Debater na Cidade. Foi fundamental para tirar a síntese das nossas propostas. Então as propostas nossas faziam sentido para as pessoas que a gente queria que chegasse. Porque elas não saíram da minha cabeça, elas saíram de um debate em praça pública, debatendo com as comunidades de 15 cidades, entende? E eu atribuo muito a essa coisa assim de que uma juventude também nova se reconheceu na gente. Se reconheceu na pauta do transporte, da mobilidade urbana, se reconheceu na perspectiva de uma cidade melhor para as pessoas, com atividade cultural. E a gente não esperava 35. Estava na conta ali, ó, vamos dobrar, a meta é dobrar, e se a gente dobrava, a gente fazia 80-20, porra, o Fábio vai se reeleger porque vai crescer pra caramba, aí todo mundo embaixo vai fazer tanto, mas nós chegamos, né? Aí quando começou a abrir a urna, foi um bagulho de o que tá acontecendo. Não, eu vou destacar aqui também, Max, o seu material de campanha é muito bem elaborado, onde tinham propostas concretas. O que eu cansei de andar na rua, aqui no DF, e receber panfletos com pautas vazias, assim, vamos aumentar a representatividade da mulher, vamos trabalhar contra a fome. E a sua estava lá, a gente vai descentralizar o recurso do FAC para as periferias terem acesso, o transporte vai ser uma das nossas pautas. E eu até queria te perguntar, dentro desse conglomerado de necessidades que a gente tem no DF no Brasil, como é que você foi certeiro na seleção dessas pautas? Ouvindo a quebrada, rodando 15 cidades em praça pública. Porque todo mundo precisa de educação, cultura e segurança. Isso é pauta central. Vai estar em todo lugar. Você vai conversar com a minha mãe, com o seu pai, com quem for. Pô, saúde. Todo mundo vai falar que a saúde está ruim. Educação, não, todo mundo vai falar que vai ter que melhorar. Segurança pública também. E a gente começou a tentar buscar o que estava na entrelinha desse debate. Então nós temos lá os post-it que a galera colocava, você tinha um debate do direito à cidade. Que é, pô, quero chegar nessa escola. Quero chegar nessa cultura. Quero circular... Eu fui assaltada na parada. Por que você foi assaltada na parada? Porque eu fiquei exposta. Aí você fala, pô, eu fiquei exposta por quê? Porque ninguém sabe que hora que o ônibus passa, etc. E tinha uma coluna que era isso. Falta de transporte, falta de transporte, falta de transporte, falta de transporte. Eu falei, mano, tá aqui, cara. Para discutir qualquer outra pauta em Brasília, desenvolvimento econômico, não, você tem que ter uma malha. Então, o nosso trabalho foi feito nisso. A gente ouviu a comunidade, como a gente quer fazer com o mandato agora, permanentemente. A gente tem lá a nossa visão de como nós estamos pensando nas emendas, os projetos, mas nós vamos deixar uma parte para voltar no território e falar, gente, e aí, se for para melhorar alguma coisa nessa quebrada, aonde? Olha, aquela quadra ali, aquela quadra prioritária, aquela escola é melhor, somente participativo do mandato. Aí quando a gente chegar, a galera falar, não, realmente o cara veio aqui e fez. Do que eu chegar e fazer, e a galera falar, o cara não fez nada aqui, porque eu reformei uma escola de um amigo professor. Uhum. E não às vezes que é um amigo professor que tem articulação com todo mundo e é sempre a escola que recebe mais recursos. Uhum. Enquanto aquela, sabe, tá lá defasada, ninguém dá atenção, porque o professor tá focado em lecionar, a direção tá focada, não tem tempo de ter articulação política. Então, a gente atribui muito isso sem marra. Assim, nossa comunicação foi perfeita, com pouquinhos detalhes, a comunicação foi top. A comunicação, para além do trabalho diário, eu acho que o maior acerto da tua campanha foi a periferia ao centro, periferia não vota em Playboy, porque você vende uma ideia, cara. E aí quando você consegue vender modo de falar, né? Mas consegue propagar uma ideia, pouco importa o CPF que tá lá. Pouco importa a pessoa que tá lá. É uma ideia, cara. É uma ideia que a galera comprou. E agora é o desafio, ter um mandato e manter uma ideia viva por 4 anos, e manter essa ideia viva. A periferia ao centro, ela vem desde 2014 mesmo. Né? Tanto que rodou o Brasil todo agora, perde o controle, né? E era muito doido, porque ela gera uma discussão muito grande, que é tipo, uma periferia ao centro, se a periferia virou centro, tem a periferia dessa periferia. E a periferia continua sendo centro. E a periferia dessa periferia vai estar mais próxima do centro. É isso. E assim, modéstia à parte, também colocar a periferia no centro é algo que o Ruas, a rede que você encabeçada, já vinha fazendo, né? Já vinha fazendo um Elemento em Movimento, que é um dos maiores eventos de rap de Brasília.
levando o lazer para a quebrada, isso já é fazer a pessoa não se deslocar para o centro para ter que procurar um lazer. Então, assim, isso já era colocado em prática dentro da sua vivência política, né? Então, colocar esse conceito agora dentro da política institucional foi um feito que eu acredito que tenha sido primordial. Aí, e que vai ser o próximo desafio nosso, né? Como é que a gente vai incidir dentro do limite do legislativo, com outras demandas agora, conseguir continuar imprimindo isso. Eu falei isso ontem no outro podcast, que nós entramos numa fase nova do jogo, onde o apito não é nosso, a bola também não é nossa, e esse campo não é um campo que a gente conhece. E as camisas são meio trocadas também. Só que tem um detalhe, eles têm tudo isso, nós temos uma torcida organizada, e a gente sabe que a torcida organizada tá uma diferença danada no jogo. Vamos falar sobre isso então? Você está chegando nesse jogo aí, né, que é um campo muito diferente, né, os jogadores, as regras. O que é a CLDF, né? Como você, assim, olhando de fora, tanto tempo você já acompanha, o que a CLDF significa e como atuar nela? Então, acho que nós temos que entender o que ela significava para nós até então, né? Pouco debate popular. É uma casa que poucas pessoas sabiam de fato o que acontecia lá, a não ser as tretas. É uma casa que vive em treta. Só que quando você vai olhar, tem um monte de propostas, de resoluções, de audiências públicas, de comissão geral, que debatem muita coisa importante para o povo. Só que ela não é próxima do ponto de vista real do debate. Eu não estou dizendo que as câmaras legislativas todas são, não. É porque a rotina da casa, e quem trabalha aqui na casa sabe, não permite, às vezes, a gente parar para dar oxigenada no debate popular, ainda mais uma cidade que tem eleição de 4 anos. Mas ela é uma casa fundamental em Brasília. E ela tem um desafio que é, os deputados distritais acumulam uma função de vereança também. Só que eles executam um pouco esse trabalho de vereança. Eles cumprem mais o papel do deputado estadual, de ficar ali o tempo todo fiscalizando o executivo, mandando proposições de emenda, só que lá na ponta, na administração, não chega às vezes. Tem médico na UPA e a população não sabe às vezes para quem falar. Para quem falar, mas você tem 40% do recurso na mão do GSDF. Então tem que começar a desenhar um negócio então. E a gente vai entrar nesse cenário de uma casa que... Tá, mas me fala um pouco sobre isso. O que faria o Max vereador de Brasília? O que tem para fazer vereador do Distrito Federal inteiro? Nessa pauta, o que se traz desse mundo aí? Tá, eu acho que assim, o que eu penso não só enquanto vereador, mas quando eu penso enquanto mandato, pegando o DF como experiência. Se não tiver participação popular, você se fica encastelado nas pautas que vão vir da casa. Então, por exemplo, como é que nós estamos pensando na equipe? Nós estamos pensando na equipe de articulação nos territórios, pegando a cidade em poligonal. Vamos ter equipe por poligonal. Equipe que vai rodar as redes sociais locais, os territórios, pegando essa demanda. E qual é a demanda da vereança? Por incrível que pareça, é um buraco no asfalto, é um poste que está apagado, é um mato que está alto, é isso. A UPA que não tá. Não, a UPA já é uma estrutura que é macro. Uma parada sem iluminação. A vereança é o debate, é a cidade do dia a dia. É aquela que vai e é cadeirante e a pista não é apropriada. É a melhor idade que não tem calçamento. Sabe? Essa é a vereança. É aquele do dia a dia, aquela articulação com a administração local. Que é o administrador chegava e qual é o planejamento de cidade? Não tem, cara. Você chega na administração e fala, cara, qual é o planejamento estratégico? O que é prioritário nessa cidade aqui? Não, o cara vive a ordem do dia. Ele fica ali esperando a treta que vai surgir no dia. Então, se ninguém reclamar do buraco, aquele buraco vai ficar lá 10 anos. Então, nós queremos ter articulação com os territórios, com os movimentos, e eu não vou fazer, eu não sou executivo, é cobrar. E quando você cobra, aí é quase igual o Janone, né? Não vai tampar o buraco, não, aparece lá e faz um vídeo, aí eu tô aqui, cadê a administração? Aqui é o buraco no meio da rua, constrangido. Janonizou-se já, Max. Não vou fazer isso não. Então, acho que nós temos essa perspectiva, que é pensar o macro do debate da cidade e incidir na ponta de determinadas formas. Então, se a gente consegue manter no macro consumido ali pelas pautas do dia dos PLs, etc., e você tem uma estrutura que tenha um movimento popular, sociedade civil organizada e equipe junta para debater as pontas, você consegue fazer o que nós vamos fazer no mandato, fiscalização, controle e orçamento. Mas vamos falar na prática, já que eu vou botar o dedo na ferida aqui também. Então tu vai ter que conversar com o Fernando Fernandes. Não, o campo do diálogo, a política é o campo do diálogo. Entendeu? A gente já faz isso o tempo todo, cara. Enquanto movimento popular, movimento de rua, a gente dialoga o tempo todo. Vamos lá, fizemos uma ocupação, chama a mesa de concertação, vamos dialogar. Onde você cede, onde eu cedo, onde avança, onde eu não avanço, onde eu resisto, onde você vem. Isso vai acontecer.
Dialogar não quer dizer que eu concordo com a pessoa e vou fechar com a pauta dela. O dialogar é o seguinte, olha, temos uma situação na mesa aqui, como é que a gente resolve? Então, é que nem a galera perguntou, mas como é que você vai trabalhar com o ibonismo? Eu sou oposição, se chegar um projeto na casa que eu tenho condição de melhorar, eu vou melhorar ele e vou votar. Agora, se quiser tratorar, aí não tem acordo, como é que você quer tratorar uma pauta? Vamos expandir a escola militar, vai ter pau. Vai expandir com base em quê? Tem que trazer monitoramento, resultado, quanto de orçamento tá que no indo. caso não tem, né? Não tem, e vê, a gente pede pelo acesso. O Vinícius pediu para nós pro acesso à informação, eles responderam o quê? Eles jogaram para outra pasta, né? Eles vão jogando a gente, porque nem eles têm. Aí, sabe o que eles fazem? É porque eles têm recurso do Fundo Constitucional, pegam dinheiro do fundo, paga policial que estava na reserva, passa a ser uma reserva remunerada e mete 17 policiais dentro de uma escola. É essa mesma escola que não tem um monitor. Você entende? Então faz o seguinte, já que vocês é que têm mais dinheiro e não pode jogar o dinheiro da segurança para a educação, vamos fazer um contrato aqui entre as secretarias e vocês começam então a ter profissionais remunerados pela essa remuneração que vocês têm dinheiro para caramba e não sabem o que vocês fazem aí, a ideia é jogar para cá e manter a estrutura da escola. Porque aí a gente vai jogar o debate para a comunidade, não é dizer que tem um policial na escola. É dizer o seguinte, olha, nós podemos ter um policial que vai ficar só assistindo o seu filho e coagindo ele, ou nós vamos ter uma escola com biblioteca, acesso à internet, com monitor, porque vai custar o mesmo valor desses 17 policiais, são R$200 mil por ano, por mês, eu não sei, eu tenho que pegar esse... Agora eu me confundi, não quero, mas eu tenho que ver qual é o valor que está lá, tem que resgatar a planilha. Isso não vai ter debate, vai expandir um modelo que não tem resultado. Inclusive, foi um dos materiais da sua campanha que mais me convenceu, que eu acho que a galera evita fazer coisa sem foto, né, coisa sem número, mas você fez um adesivo bem grande, assim, que era uma mão punhando lápis e tire as mãos da educação. E a gente panfletava esse adesivo na porta das escolas militarizadas. Tira as mãos da educação. Escola é lugar de revolução, e realmente não, a escola não tem lugar mais de livros, revolução. menos armas, tudo panfletava na frente da escola, para os moleques pegar. Quero que você me fale um pouco também da bancada da esquerda, né? O que você acha de cada um deles? Vamos lá, começando aí. Desde Amarilho. Olha, a gente não... Tirando... Eu posso falar assim, ó, o Fábio e o Magno, eu convivi em época de movimento social. Então a gente sabe um pouco como é que a gente trabalhou, porque é a mesma forma de trabalhar junto. O Fábio já foi deputado, a gente sabe que foi um deputado combativo, tá ali uma linha que está sendo dada. Chico Vigilante é o Chico Vigilante, historicamente, né, velho? É um cara que tem todo o respeito, toda a referência nele, né? Acho que talvez tenha uma perspectiva geracional que talvez vai modificar a nossa relação. Nós temos outra perspectiva de forma de dialogar, outra perspectiva, mas isso não interfere no debate. Eu confesso que eu conheci desde agora, eu sou incrível, estamos se aproximando dela agora, né? Conheci a atividade dela enquanto presidente do sindicato de enfermagem, mas eu vejo que é uma bancada de esquerda de pessoas que têm experiência. Tem o Ricardo Vale voltando, então o cara já foi deputado, né? O Magno era chefe de gabinete da Arlete. Eu sou o único que não fui dessa macroestrutura e só do movimento de rua, né? Quando eu fui lá conhecer, eu falei, cara, até um tempo desse atrás eu era o que ficava na galeria pentelhando, né? Com certeza vai ter alguém me pentelhando lá de cima, né? Que bom que tenha. Então, acho que vai ter várias perspectivas ali que estão em jogo, né? Uma bancada que tem relação com os movimentos sociais e com as pautas que a gente quer apresentar. E 6 votos é muito voto numa estrutura. Dá pra gente, se a gente souber trabalhar bem os blocos, trabalhar bem as pautas, a gente consegue incidir com força, né? E até trazer o centro ali para dentro do nosso debate. Isso que eu ia falar, eu acho que tem uma característica nessa CLDF, que tem um centro ali que ele é um pouco mais, né, maleável, que pode vir nas pautas que são de necessidade de reivindicação da população do DF. Isso. Trabalhando direitinho dá para trazer esse pessoal para o nosso lado. Pode, tá dentro da pauta. Eu não vejo ali uma dicotomia muito grande ali, né? Tem umas pessoas ali que nós já mapeamos, que a gente sabe que vai ter algumas pautas que vai ter embate ali, né? Tipo a escola militarizada, nós vamos ter embate com uma bancada ali de policiais que estão formados, né? Mas você tem um grupo de pessoas ali que pensa em educação, que avança, então... Max, vê, o pessoal, ele nasce lá atrás, né? Questões lá com o primeiro governo Lula, né? Passa por um período e, né, tinha uma postura de oposição de esquerda aos governos do PT, mas ali, mais ou menos na época do golpe, né, e também da Lava Jato, o pessoal meio que dá uma reposicionada, uma repaginada, né, foi um partido extremamente combativo contra o golpe, né, não caiu na palhaçada
da Lava Jato, do Sérgio Moro, enfim, né? Se abre ali e permite em 2018 a candidatura de Boulos e Sônia Guajajara ali para a presidência da República. E meio que dá uma, digamos assim, uma mudança geracional também, enfim, né? Isso aí, nesse momento mais ou menos, você entra no partido, e esse partido acaba, né, tendo, por exemplo, uma bancada agora federal extremamente diversa, né? Que vai de Guilherme e Sônia Guajajara, inclusive, 2018 os dois agora são deputados federais, elege Érica Hilton, né? Mulher trans. Elegemos um pastor. Elegemos um pastor, Henrique Vieira, tem a Célia Jacriabá, outra indígena, enfim, né? Thalíria Petrônia, a mais votada da esquerda do Rio de Janeiro, enfim. Uma trans, a Érica Hilton. Enfim, você consegue ter uma cara muito diversa, né? Diante do federal. Aqui a gente tem o Fábio reeleito, você, né, eleito, mas os dois com uma votação, assim, extraordinária. O que é que tu acha que o PSOL do Distrito Federal, a bancada do PSOL na CLDF, qual a grande tarefa desses 4 anos? Assim? O que é que o PSOL, na tua opinião, deveria fazer no Distrito Federal nos próximos 4 anos? Olha, eu acho que a leitura, assim, nós estamos acompanhando o PSOL, ele cresce desde 2016, né? Você aumenta as bancadas desde 2016. 2016 aumentamos, 2016 crescemos e agora 2020 a gente aumentou. Talvez em parte justamente por essa recolocalização um pouco. Eu acho que a gente ficou arejado, cara. Porque você pega, todos esses nomes que você pegou aí, não são outsiders da política. Tá ligado? É todo mundo do campo de luta aí. E primeiro mandato, Célia, Sônia, Guilherme, primeiro mandato. Olha o que a Célia fez esse tempo todo, nas lutas, tá frente denunciando o desmatamento junto com Sônia. Toda a nominata do PSOL tá na frente de luta, velho, em todos os estados. A gente pegou a nominata da galera que foi estadual, galera que foi vereadora, galera que entrou federal, nós. Mano, aqui tá uma bancada de galera que é na frente de luta. Então, assim, eu acho que a principal tarefa nossa, primeiro vai depender do segundo turno. Tudo vai se decidir domingo. Então, você que está acompanhando esse podcast, nós não sabemos em que momento você vai assistir ele, espero que seja a gente comemorando. Se for, ou seja, com Rafael com febre, mas de alegria. Mais de alegria. Não, eu vou estar já em outro mundo quando terminar a apuração. Com Lula, nós temos outra colocação, que aí é um pensamento Max nesse momento, não estou aqui falando pelo partido, que é a gente ajudar a recolocar esse Brasil dentro dos eixos com as pautas que a gente confia e acredita. Se for o outro lado, aí na perspectiva do DF, a gente tem um problema. Por quê? Porque como a gente não tem debate local muito intenso, e um cara desse assume novamente, praticamente a nossa pauta migra para a nacional. Porque a gente vai ser, de novo, sufocado por todo o desgaste que esses... Imagina, o cara em campanha fala que vai indexar o salário da inflação. Em campanha! Agora imagina esse cara reeleito, pô. Em campanha, não. Ainda... É muito doido. Os caras não mentem que vão fazer e fazem. E tipo assim, o povo tá tipo achando... Mano, os caras... Galera, nós vamos se ferrar. Nós vamos se ferrar, nós não estamos falando de uma coisa, nós estamos falando de uma geração que não vai se aposentar, que não vai ter renda suficiente para absolutamente nada, que não tem direito nenhum. Isso é interesse só da burguesia, cara. E a burguesia não é você ganha 8 mil conto não, meu irmão. Tem um Celta, nem tem um Celta. E tem um Celta. Mano, se tu ganha salário, dependendo do valor, pode ser 50 mil por mês, mas se tu ganha o salário, tu tá vendendo tua mão de obra para alguém que tá muito rico e que vai te ferrar na ponta do mesmo jeito, cara. O que nós precisamos entender é isso que está em jogo. Então, eu acho que a nossa principal tarefa vai ser de acordo com o segundo turno. Não quer dizer que Lula eleito a gente vai achar que está mil maravilhas, não é. Acho que nós temos que recompor um campo de luta até para apoiar que as nossas pautas entrem em votação e ele não seja consumido por essa bancada escrota que foi eleita. E a mesma coisa com o Distrito Federal, para a gente não perder o rumo do debate local e ficar preso num debate nacional e aqui também passar um monte de boiada, gente. Passou um monte de coisa absurda no Distrito Federal. A 26 de setembro é uma comunidade de luta. De luta. Mas a forma como deu o debate, tornar ela cidade dentro da Floresta Nacional, isso é um absurdo. Ela poderia ser uma vila agroecológica. E foi autorizado, inclusive, uma pista até o Saã, né? Uma obra milionária, uma coisa que vai ser mais um... Gente, ali só possibilita novas construções. Novas construções. Não, ainda tem a CPI da Covid aqui, que foi derrubada na Câmara. Que foi depois de, sei lá, 3 ou 4 deputados, ou secretários de saúde, né? Caírem, né? Caíram. Foi um escândalo de corrupção. Preso, baixaria. Assim, e dificilmente a gente tem aquele negócio imagisticamente forte. Nesse caso teve. Na prisão, não sei se vocês lembram, teve um quadro, os caras escrevendo assim, somos ricos.
por conta do esquema de corrupção de Absurdo, desvio no meio da Covid. Teste vencido, né? Medicamento vencido, vacina vencida, uma má gestão dos recursos públicos que caracterizaria um crime de responsabilidade. Total. Aí vai a CLDF e derruba a CPI. Tentaram emplacar dentro da CPI no Senado, da CPMI no Senado, né? Mas eu acho que por incompetência de Leila, de Isalci, também não conseguiram não conseguiram dar a atenção necessária para esse escândalo que realmente foi E aqui no DF tem uma coisa muito louca, porque assim, você tem uma universidade com a capacidade de biomedicina de produção de vacina, mano. Cara, a gente não precisava fazer contrato emergencial com nenhuma empresa privada para essa parada. O que acontece é que esse é o jeitinho que a gente cria no Distrito Federal historicamente. Né? Você tem uma parte da bancada da CLDF de negociata, não tem compromisso nenhum com o povo, nenhuma com o povo. Os caras se aproveitam dessas negociatas, ou seja, é bacana. Você tem o GSDF aí, abre uma cota aí para eu botar os meus enfermeiros aí dentro das UPA aí e eu faço suplementação orçamentária aí para esse processo. É assim, cara. Isso é uma das coisas que a gente, quando tiver lá dentro, tiver acesso, nós vamos pedir. O que tem que ser... Olha, tudo que envolve dinheiro público, o povo tem que saber, irmão. Não tem caô. Então, esse negócio de, não vai abrir a planilha do transporte. Você não tem que abrir, irmão. Você não tem que dizer que não vai abrir, você tem que abrir, cara. Tem que ser transparente. O Tribunal de Justiça tá falando, você tem que abrir, os caras não abrem, mano. Então falando que tem uma coisa errada aqui, ué. Como se fosse uma recomendação. É uma recomendação, não. Tem uma coisa errada aqui. Se a gente não sabe qual é o gasto real do orçamento, nós estamos protegendo quem? O interesse do empresariado. Não sabe quantos ônibus estão na rua. Não sabe. E detalhe, os caras têm 60 milhões de multa e ninguém cobra as multas, manda mais 90 milhões. E eu fiz live também sobre isso, os dados que baseavam o aumento da tarifa técnica. Eles não me responderam. Não mandam. Foram evasivos. Não mandam. E assim, eles têm uma estratégia de fuga da lei de acesso foi a mesma coisa da educação militarizada. Você pede, agora tem que pedir para outra secretária. Aí você pede, a galera não responde, foge, porque eles não têm, cara. E quando eles não têm, é picaretagem. Então assim, e nós não estamos querendo fazer denuncismo barato. Nós estamos o seguinte, olha só. Você tem uma estrutura chamada IGES que leva 40% do recurso da saúde e ninguém está se sentindo legal na saúde. Tem um erro aqui estratégico de política de saúde. A gente quer saber para onde está indo. Porque a culpa não é do enfermeiro que foi contratado. A culpa está na política de saúde. Como é que nós estamos apresentando ela? A gente não tem estratégia de saúde da família, a gente não tem ampliação dos agentes comunitários de saúde, a relação é só biomédica, que nem o maluco agora, o Zap da saúde. Uhum. Isso é uberização da saúde, pô. Eu não sei se eu vou falar com o médico mesmo, às vezes pode ser um robozinho que vai me responder aqui, que aí é fácil. Você tá com febre. Não, você tá com febre. Como é que é? Ibuprofeno. Dipirona. Aí vai a receita. E eu nem sei se o médico existe. Mano, isso é um erro, um equívoco, porque nós estamos lidando com vidas. Que nós temos que entender, você come, qual é a sua alimentação? Qual é o seu tempo com a família? É qualidade de vida, não é... Nós estamos tratando a saúde apenas com perspectiva de ausência de saúde, sabe? Tipo, vai adoecer. O cara, quando cria isso, é porque você vai adoecer, eu vou te arrumar um jeito mais rápido de você curar a sua dor, porque você vai adoecer. E não tem um projeto, não, eu quero que você não adoeça. Eu quero que você não tenha diabetes. Não é interessante pro mercado, né? A indústria. Porque eu quero vender remédio. Vender remédio, é isso. Mas vamos lá, gente, a gente está caminhando para o final. Eu tenho algumas perguntas finais aqui, que vocês também, se tiver alguma debaixo da manga aí, a hora é agora. Gente, Max, o que você vai fazer nesses 3 meses aí que você tem? O que você planejou? Você descansou já, mas vai descansar? Como é que é? Qual que é o plano? Na verdade, não descansamos nada e não tem mais descanso não, né? Tem mais 4 anos aí de luta. Na verdade é o seguinte, nós temos, nesses 3 meses nós estamos fazendo da seguinte forma. Primeiro, nós estamos recompondo a nossa base, né, interna do partido, estamos filiando, estamos fazendo reunião, porque é isso, né, a luta não para. Estamos criando o nosso Conselho Popular do Mandato, nós vamos ter um Conselho Popular do Mandato que vai ajudar a gente nesses temas mais sensíveis. Vamos compor o Conselho Político do Mandato, chamar as forças que trabalharam em torno da gente, para ter um alinhamento político de como a gente se posiciona em determinados temas, ou trazem temas para a gente se posicionar, e vamos fazer o planejamento estratégico. Né? Vai ter um planejamento estratégico do mandato, onde nós vamos, obviamente, o planejamento pode mudar em 6 meses, mas vai ter isso, né? Quais são os PLs que já temos no nosso radar, que vamos centrar força, qual é o calendário desse ano, né, que a gente quer apresentar já no primeiro ano, né? Calendário que envolve a audiência pública, sessão solene e tal. Nós já temos esse pouco desse apanhado, e eu não sei se você sabe, nesse entremeio nós temos ambientação, formação, já estou lendo muito a regimento interno, né?
e a diplomação. Então eu tenho que permanecer permanente na diplomação. Possivelmente eu vou sair um pouco mais da rua agora, assim, no sentido porque a gente precisa organizar tudo isso, que não é pouca coisa. Nós estamos montando já a estrutura do mandato, pensando no mandato técnico, na área que ela tem que ser muito técnica, pensar essa área bem articulada com atividade de rua, pensando essa forma para chamar todo mundo para fazer o planejamento estratégico mesmo. Para todo mundo que for nomeado no dia 1º, saber a função dele, o que ele vai fazer, qual é a meta dele. A quem ele responde, qual é o papel que ele tem que fazer, o que tem que cumprir e o nosso compliance, Vacilou, advertência, porque é isso, cara, não tem... Porque a gente sabe também que... Eu vi como uma ameaça, não sei se o povo tá por aqui assim. Não é ameaça não. Se vacilar aqui, velho, porque é o seguinte, cara, nós já temos essa experiência histórica de pessoas que entram numa estrutura que vai dar para ela um certo privilégio. Olha só, eu na rua as pessoas me chamam de deputado. Se eu deixar isso entrar na minha cabeça, daqui a um pouco eu vou achar que eu tenho que entrar pelo estacionamento, subir no elevador secreto. Isso acontece também para quem está na nossa equipe. O cara é assessor do deputado, daqui a um pouco o cara quer utilizar isso como algum tipo de vantagem. Mano, não vai ter acordo isso, cara. Pô, lá no Sandoval, se você chegar lá falando que é assessor do Marco, deve ganhar pelo menos uma Itaipava. Vai ganhar... Um cigarro picado, com vai certeza. Ganhar a conta, papai. Assessor do Marco, cigarro. Mas isso é muito sério, porque assim, nós temos que tomar cuidado, e isso é uma das coisas que a gente quer fazer com o mandato, que é tipo assim, todo movimento que eu sentar na mesa, a gente vai ser o mais sincero possível, eu consigo cumprir ou não consigo cumprir. Para não ficar aquela coisa, não, tamo junto, aí ficamos remendo daqui um pouco, o cara tá prometeu, não fez, não vou fazer isso. Nós já temos os nossos movimentos de luta que a gente sabe que nós vamos apoiar em primeira hora, porque historicamente nunca tiveram acesso a essas paradas. Sabe? Nós sabemos quais são as brigas que a gente quer, porque eu também não consigo pegar todas as porradas, Então, senão o nosso time também não consegue bater em todo mundo. Porra, tá que nem aquela coisa dos 300. Não dá não, porra. Tá querendo chamar todo mundo pra porrada aí, calma aí. Mas isso é sério, assim, porque a gente sempre teve do lado de cá, ensaiando como seria estar do lado de lá. E agora nós temos uma oportunidade. Então, assim, eu sei que eu vou pecar em algum momento em alguma coisa. Na tática, num erro de uma negociação que eu, vacilei, confiei demais, ou numa tramitação que passou nas minhas vistas e eu não vi, até entender a velocidade que a bola vai circular, mas a gente quer ter isso muito bem amarrado, muito bem mais territorial, e certamente a gente vai manter esse foco, Uma coisa que eu até brinquei com a galera, que a Câmara funciona terça, quarta e quinta. Terça e quarta plenário pega fogo, quinta-feira comissão geral, audiência e tal. Então você tem ali um gap de segunda e sexta, que você pode fazer despachos internos, que é receber a comunidade. Isso é uma coisa que a gente pode desenhar. Toda segunda-feira, a partir das 14 horas, qualquer pessoa que aparecer no gabinete, nós vamos atender até tal horário. Faz a fila aí, nós vamos despachar com todo mundo. Ou um escritório político que a gente possa ter em algum território de quebrada. Não tá na casa, porque eu vou valorizar isso aqui lá, velho. Mano, microfone é a única coisa que nós temos. Então vai ser parlamentar mesmo. Mano, nós vamos valorizar o microfone lá. Agora, não tem atividade na casa, é rua, mano. É rua. Sábado, domingo, feriado, é rua. Tem movimento popular, tem atividade, tem batalha de MC. A gente vai fazer isso antes. Obviamente que eu sei que talvez o ritmo diminua um pouco, que é muito mais desgastante. Mas se a gente consegue fazer isso permanentemente, a gente continua mantendo a relação com os movimentos, continua mantendo a relação com a comunidade, e aí parte. Então, ou seja, de terça a quinta nós é o deputado estadual, de segunda, sexta, sábado, domingo nós é a vereança, entendeu? Mas eu tenho outra pergunta, você fala, a gente não pode ficar, o carro subir a cabeça e tal. Por outro lado, eu acho super massa a ideia do abarreta de terno. Já vai combinando, já fez as combinações? Esse aqui do GOG tem esse terninho cinza. Na verdade, é a história? Nossa meta, que é o que nós estamos também fazendo agora, a ideia é que a gente faça bonés com o nome de cada quebrada. E a gente possa usar, dependendo da sessão, um boné de cada quebrada. Um boné do Varjão, um boné do Gama, um boné do Sobradinho, para não ficar só... Porque, por exemplo, também... Vai ter boné do plano piloto? Vai ter boné com a asa, assim. Asa norte, asa sul e tal. Se panfletando o bar aqui, tem que ter. Não, essa é a ideia. E tem que ter também das outras quebradas.
do entorno. Porque, querendo ou não, a CLDF também tem que ter a cabeça, né, de céu azul. Só que é isso, na lista já deu 22 bonés. Então, a gente tá olha, tentando achar quem quiser patrocinar aí, ó, o pessoal de fábrica de brindes aí, que tiver uma barreta. Você falou essa coisa do carro. A gente sabe que nós vamos ter uns protocolos, e que tem uma lisura do protocolo, que tem uma coisa que... eu tava brincando com a equipe, né? Porque assim, hoje ninguém tira mais nós do carro de som. É muito engraçado isso, que até um tempo desse atrás, o carro de som a gente não podia nem chegar perto. Agora a gente aparece os caras, porra. Sabe? Deputado, você tem que subir no carro de som. Eu fico, olha só como a... Ah, o jogo virou. Você acompanhou, né? Com a Simone Tebet. Falou antes de Simone Tebet. Eu falei, olha ali como é que as coisas são. Então, assim, eu sei também que eu sou uma autoridade. Eu também não posso vacilar aqui e achar que eu posso ficar em qualquer lugar exposto. Não é disso que nós estamos tratando. O que eu estou tratando é de propósito. Qual é o nosso propósito? Porque... Senão o nosso time que nunca teve isso, achar que se acostumar com isso, vira um problema, entende? Isso que eu não quero que o nosso time perceba. Com certeza. Né? Que nós estamos deputados, nós não vamos ser eternamente deputados. Né? Existe aqui uma estrutura que é para servir o máximo da comunidade. Se a gente tem que servir, nós vamos servir, mano. Né? Se não for servir, é melhor falar, olha, não vamos cumprir isso aí não, porque... Deixa eu fazer mais uma pergunta mais pessoal. Como é que isso foi dentro de casa, esse negócio de ser eleito? O que você falou pra Clarinha? Na verdade, antes de eu sair candidato a primeira vez, a primeira pessoa que eu perguntei foi a minha companheira o que ela achava. Porque se ela falasse que não queria, não dava pra eu... Mano, eu não consegui convencer dentro de casa. Como é que eu vou querer vender eu pra rua? Né? Então, minha companheira tá comigo há 18 anos, ela, coitada, sofre, ela já sabe um pouco como é que funciona o ritmo, ela já sabe como é que é as coisas. E a Clarinha, na primeira eleição, ela tinha 4 aninhos, ela não entendia muito, né? Nessa não, nessa ela botou melequinha, foi pra escola, tal. Ela é toda lulista mesmo, tem 7 anos, toda lulista, aquela coisa toda. E ela acha que campanha é assim, campanha. Aí ela fala, pai, acabou, né? Acabou. Desligou agora daqui 4 anos. Eu falei, não, filho, agora o papai virou deputado e tal. Aí a única coisa da Clarinha, porque assim, a Clarinha tem um fenômeno, é que eu tive a oportunidade de ficar com ela desde bebê, desde sempre mesmo, assim. Ela trabalhava comigo, acho que a Natália vai lembrar, tem foto, né, Ney? Tem foto da Clarinha com menos de um aninho no computador do jovem, pô. Eu levava ela pro Jovem de Expressão, desde bebê. Eu cuidava dela, porque eu tinha essa facilidade, né, de cuidar dela. E quando eu tinha que sair pra algum lugar, eu deixava na minha mãe. Então ela cresceu muito ligada nisso. E na campanha ela sentiu, né, porque eu não ficava muito com ela. Então quando acabou a campanha, ela achava o quê? Agora eu tenho meu pai, né, de volta, né? Vou poder ir pro jovem de novo, e eu já não tava mais no jovem e tal. E ela fala, pô, pai, vai acabar agora? Eu falo, não, filho, vamos tentar manter os laços, mas vai ser diferente. Agora você vai para outro lugar trabalhar dali, né? Então, eu acho que com a família foi importante deixar muito transparente os combinados, assim, né? Então, todos os combinados desde 2018 se seguiu. Então, não tem nenhum estresse. Se você combina e cumpre o acordo... Combinado nunca sai caro. Nunca sai caro. Sabe, esse dia é o dia que nós vamos viajar, esse dia é o dia que nós vamos fazer tal coisa, aí não tem calor. E o Opala, Max? Vai bater de Opala na CL? Bater de Opala na CL. O que você acha, Vini? Na verdade é o seguinte, eu tenho que reformar ele, né? Mas nós vamos bater um... Sabe o que nós estamos fazendo? A gente roda de metrô ainda em ônibus, pô. Eu já peguei metrô com você pra caramba. Então assim, é massa quando você chega, a galera fica, puta que o cara tá aqui, velho. Mas a gente pensa assim, em alguns dias da semana que não tiverem coisa que eu precisa me deslocar, né? A gente, tipo, chegar lá com... Porque o Opala, a gasolina é cara, né? Ele tá pensando nisso. É aquele ditado, né? É 4.1? Não, é 2.5. Não, mas faz uns 8. Mas assim... O Lula tem que ganhar, a gasolina tem que abaixar. Vai ter essa estética. Mas, ó, eu quero dizer isso pra vocês, gente. Lula vai ganhar. E vai ser uma coisa muito foda. Eu falei isso ontem pro Vini, o Vini já tá pensando. Há 20 anos atrás eu era um moleque que foi pra posse do Lula lá na Esplanada, mano. Eu tava pensando esses dias isso, ó, Nath. Lula ganhando, nós vamos ser o deputado que vai estar dentro do palácio acompanhando. Puta, mano, olha isso, velho. Mano, eu vou fazer essa foto, falar assim, olha isso, mano. Que foda, cara. Porque eu tava tão ansioso em 2003, tão ansioso que eu saí de casa às 6 horas da manhã. Eu cheguei aqui, cara, tava coisa montando ainda. Eu tava ansioso por tudo que estava acontecendo, né?
E foi quase meu primeiro voto, né? Porque era muito recente. Max ainda tinha todo o cabelo. Eu não tinha boné, eu não usei boné. Eu descobri, inclusive recentemente, que o Max ele não usava muito boné, porque ele tinha cabelo aqui, né? Aí ele substituiu. Eu tenho umas fotos. Não é tão os boné desde 96, pô. Mas a careca também. Não, ele foi acentuando depois. Eu assumi ela, na verdade, porque ele tinha cabelo, falei, mano, vou assumir. Tem umas fotos dele no Premotus, né? Muito bem tempo. das antigas, bem das antigas. Ele é bem jovenzinho, assim, com cabelo. Muito legal. Beleza, gente. Então, é isso. Se tem mais alguma pergunta... Vocês foram leves aqui, pô, já até... Eita porra, vai vir aqui o Caio vai vir com a análise de conjuntura, a gente vai dar porrada dali, eu vou dar porra. Não, primeiro acho que a gente tá todo mundo comemorando, né? Que a gente teve uma eleição. Tô na fase paz e amor. Deixa a votação primeiro começar, mas pode! Mas a gente tá comemorando, né? Não é coisa qualquer eleger um deputado de esquerda, periférico, jovem. Então a gente está comemorando, também a gente vai cobrar, porque também a expectativa é alta, então a gente vai estar firme aí. E principalmente cobrar nessa formação de um bloco de esquerda, né? Sim. Somos poucos, eu acho que 6 votos é pouco ainda. Mas a gente... 25%, né? Alguma coisa. A gente tem que pensar qual terreno a gente consegue ganhar ainda para algumas votações. Eu acho que vai ser muito caso a caso. Não vai ser assim, nossa, a gente vai ter um bloco que a gente vai conseguir fazer problema. Não, mas nesse caso aqui, a gente consegue compor. Eu lembro de como foi o passe livre que a gente aprovou em 2007. 2007, a gente não lembra... Tadeu. Eu não lembro quantos deputados a gente tinha. Era Arruda? Era Arruda. O projeto, inclusive, era do Arruda. O Paulo Tadeu tinha um projeto, a gente do passe livre tinha outro projeto. E a gente teve que compor com Jaqueline Roriz. Sim. A gente teve que conversar... Mas a política vai ter disso. Exatamente. Então, e em vários momentos, e às vezes por motivos conjunturais, a gente conseguiu o voto da Jaqueline. Lá a gente tinha 18 emendas do passe livre, coisas que a gente está lutando, que eu sei que você falou hoje, por exemplo, que já eram emendas nossas em 2007. Sim. Entendeu? Tinham emendas óbvias, como que a gestão não fosse através da Fácil, que era o conglomerado das próprias empresas. Sim, cuidar da bilhetagem, mano. Era uma coisa óbvia, assim. Na verdade, era o motivo do projeto existir, era esse, né, pro Arruda, sim, né? E aí a gente tinha essas emendas e a gente teve que compor, a gente conversou um a um. Então acho que vai ser um pouco isso, quais pautas a gente consegue construir essa maioria. Tenho certeza que você vai ter essa capacidade, enquanto parlamentar, né, e fazer essa relação do parlamento com o povo. Mas é isso, conte com a gente. Eu só tenho uma parte para falar aqui, que a gente falou muito desse momento de comemorar e tal, e é importante dizer que toda a nossa estratégia, a gente conseguiu produzir um jingle de referência, parou em Portugal, e o cara tá aqui, acertou, mirou no jingle e acertou no hit. Não, eu vou pedir pra cantar, mas não vai ser o Nenzinho que tá ali, não. Vou pedir pro Caio, porque ele tá sempre cantando, velho. Decorou, Caio? Max Maciel. Gente, eu vou admitir a culpa aqui, porque eu acabei formando uma bancada muito chapa branca, ou muito abarreta. Eu vou botar uma polêmica na mesa agora. Aí, vamos lá. Eu fui uma vez pra uma reunião com o Max, com o Seba e com o Marcelo. E eu fui com a minha camisa do meu time, do esporte. Aí cheguei lá, o Max olhou na minha cara e disse assim: se eu soubesse, eu tinha vindo com a camisa do Ceilândia, né? Porque são 2 times regionais. Rapaz, quase que deu confusão. Quase que a reunião falou, não vai conseguir mais avançar nada aqui, vamos embora. Uma falta de respeito. Pegou A, cara. Em cima do Flamengo. E eu tentei tentou agradar e tipo, fala que, tipo, mano, não fala. Eu aprendi. Eu falo sempre, a galera fala assim, torce pra que time? Eu falo, mano, eu sou Ceilândia, não entro no debate. Pô. Sou Ceilândia, Gato Preto. Mas eu ainda fui tentar melhorar e o cara ficou maluco, rapaz. Mas aí, isso até te ajudou, porque o Ceilândia tá na fase boa pra caramba, né? Eu não entendo nada de futebol, mas, porra, eu vi a galera disputando essas camisas do Gato Preto. Tomara que vire uma referência na cidade também. É importante. Pronto, gente. Muito obrigado pela paciência, pela animação. Muito bom. Vamos nessa. Você que está assistindo aí, não deixe de se inscrever para que mais gente veja, para que vocês vejam os próximos podcasts. E contem conosco, estamos aí para debater o DF. Valeu, gente. E é Lula, gente. Vamos lá. Aí.